Bom dia, sétimo ano B. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquei ausente alguns dias, mas já estou retornando. Graças a Deus estou bem. Então, essa semana nós vamos estar trabalhando a interpretação de um conto, tá? O gênero textual que nós estamos estudando. Eu trouxe para vocês um conto que se chama Bilhete com Foguetão, com um beijinho para Petra. Então, nós vamos ler, eu vou ler com vocês e depois vamos trabalhar a interpretação, tá? Com os elementos da narrativa, o que pode ser pedido na prova de vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Foi no tempo da terceira classe. Então, a gente já percebe que a história está começando aí, ó. Algo que está acontecendo atualmente, que aconteceu atualmente com o narrador? Não, tá? Foi no tempo da terceira classe. Quando a Petra entrou na sala, já deviam ser umas 3 da tarde. Lembro-me disso porque nós sabíamos mais ou menos as horas pelo modo como as sombras invadiam as salas de aula. A Petra tinha o tom de pele escuro, bem bronzeado, e vinha com umas roupas bem bonitas, que se fosse a minha mãe, não me deixava vestir assim num dia normal de aulas. Uma mochila toda colorida, como quase ninguém tinha naquela época. Então, eu acho que tudo aconteceu em poucos minutos, assim, muito de repente. Já não consegui prestar atenção à aula e a Marisa, que sentava na carteira ao lado. Reparou que eu estava toda hora a olhar. A delegada da turma, que seria a delegada representante da turma, né, da sala, também viu, e a Petra também. Fiquei todo o intervalo na sala, na minha carteira, a rasgar as folhas onde eu tentava escrever um bilhete para Petra. Depois do intervalo, todos voltaram com respiração depressada e o suor do corpo a molhar as roupas, alegres também porque a camarada professora Berta disse que ainda ia demorar. Deu ordens à delegada para sentar todo mundo e apontar numa lista o nome dos indisciplinados. Primeiro houve aquele silêncio, assim de 5 minutos, que todos têm medo de ficar na lista e ninguém quase se mexe. Depois começaram a desenhar, jogar batalha naval e tentar pedir com licença à delegada para falar com alguém um assunto nenhum. O meu bilhete estava pronto, dobrado, mas eu não sabia na minha cabeça se devia ou não dar o bilhete a Petra. A Marisa olhava para mim como quem perguntava alguma coisa. E essa resposta que ela queria, com palavras ou um olhar, eu também não tinha para mim. Mesmo sem ter ido jogar futebol, eu suava na testa e nas mãos. Fiz sinal à delegada, que queria ir falar com ela, mas ela disse que não. A Marisa disse-me então que ela podia ir. Entrego a quem? A Petra. A Marisa nem esperou eu ter acabado, bem de decidir. Tirou-me o bilhete da mão e foi a correr. O meu olhar acompanhou a Marisa na corrida em direção a Petra e de repente me deu uma tristeza enorme quando a vi passar além da Petra e entregar o papel já meio aberto à delegada da turma. A delegada mandou todos fazerem um silêncio, que eu não conseguia engolir na minha garganta dura. Era o meu fim. Como é que eu ia enfrentar os rapazes depois daquele bilhete para Petra, a dizer que ela tinha um estojo bonito, com cores do carnaval da Vitória e a mochila também, pele tipo mousse de chocolate e uns olhos que de longe pareciam 2 borboletas quietas e brilhantes? Cruzei os braços na carteira, escondi a cabeça, fechei os olhos e pelos risos eu ia entendendo o que se passava ali. Quando ela acabou de ler, houve um silêncio e eu não sabia que a delegada devia estar a olhar para o desenho. Como eu não sabia desenhar quase nada, tinha feito um pequeno foguetão desajeitado, porque achei que fazer flores
também já era demais. A delegada riu numa gargalhada só, dela bem alto. A Marisa quis saber o que era. Ela amarrotou o bilhete e guardou no estojo. Ele desenhou um foguetão. Um foguetão? Aí eu confirmei na minha cabeça que aquela menina não podia ser nossa delegada, porque ela não sabia ler o G. E eu tinha certeza absoluta de ter escrito foguetão. A camarada professora Berta entrou e eu estremeci. Pensei que fossem me queixar do bilhete, mas nada, todos estavam parados, como borboletas. Isso mesmo, borboletas quietas. No fim da tarde, a Petra foi logo embora, sem falar com ninguém. E os rapazes da minha turma foram bem simpáticos. Ninguém me instigou e até o Filomeno, que era tão calado, deu-me uma pancada leve nas costas que eu entendi tudo, sem ele ter dito nada com a boca. Cheguei a casa muito confuso e um pouco triste, mas já não queria falar mais do bilhete. Correu bem o dia? A minha mãe me deu um beijinho. Sim, foi bom. Tirei a mochila das costas. Mãe, foguetão não é com G, como na palavra guerra? Claro que sim, filho. Olhei devagar para ela, fiquei a sorrir. A minha mãe também tem uns olhos assim, enormes, bem bonitos de olhar. Então vocês viram aí, né? Quem é o narrador, né? É uma história que aconteceu, né? Com provavelmente esse menino na terceira série, né? Quando ele estava na terceira série. E vocês vão ler novamente esse texto para responder as questões. Quem é o autor? Quem é o narrador? Ou seja, quem está contando a história? Acabei de falar para vocês aí, né? Provavelmente quem seria aí, né? Esse menino que está narrando o que aconteceu com ele quando estava na terceira série. Em que tempo e espaço se passa a história? Tempo, quando ocorreu essa história, né? E o espaço, lugar, foi mais de um lugar? Qual é o foco narrativo? É uma narrativa de primeira ou terceira pessoa? Vocês vão justificar com trechos do texto. Resuma cada um dos elementos do conto. Então, com as palavras de vocês mesmos. Qual foi a situação inicial? Então, no começo do texto, qual foi ali a situação que o menino está querendo contar? Algo que aconteceu o que com ele, né? O conflito, qual foi o problema vivido pela personagem principal? Né? Ele queria entregar ou não esse bilhete, como que é? Qual foi o momento mais tenso dessa história, que é o clímax? E qual foi o desfecho da história? Sexta questão. Após o clímax, o protagonista muda sua visão a respeito da delegada da turma, da representante. Qual foi esse acontecimento que mudou a ideia, o que ele tinha, né? A visão que ele tinha dela? O que ela fez ali, né, de errado, né, que deixou ele abismado? Sétima, no conto lido, emprega-se o discurso direto. Lembra? Discurso direto e discurso indireto. Transcreva um exemplo do texto. Lembra que o discurso direto é quando o quê? Nós usamos o diálogo, não é? Então, vocês vão copiar um exemplo aí de um discurso direto. Oitava questão. Vocês vão relacionar esses 5 elementos aqui da narrativa. Enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Então, se for também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Então, tudo isso aqui, o que é? Vocês vão numerar. Então, vocês vão numerar todos esses daqui e vão encontrar qual a alternativa correta. Nona questão. Os textos narrativos possuem uma estrutura básica. Então, qual é a ordem dessa estrutura? Então, vocês vão numerar aqui para encontrar a alternativa correta. Décima. Sobre as características do gênero conto, que a gente vem estudando, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. E depois encontrar qual foi a alternativa correta, de acordo com o que vocês colocaram aqui. Pessoal, essa é a atividade,
tá? Dessa semana. Leiam o texto novamente, com bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo, boa semana e se cuidem.